pessoal, agora sim, sejam todos bem-vindos, tá? A aula de hoje vai ser sobre malhas de liquidez e como evitar certo order blocks, tá? Vou colocar aqui no DXY que a gente vai se utilizar dele como exemplo, beleza? Então eu vou passar a parte teórica, que não é nada extenso, tá? Que não é nada extenso, é bem simples, bem tranquilo, beleza? O nosso conteúdo vai dar início agora. Então a gente vai falar sobre malhas de liquidez, beleza? E sobre order blocks e como evitá-los. Beleza? Show de bola. Então, para quem não faz parte aí da IFG, seja bem-vindo. Vocês vão ver agora na prática o que é uma teoria e o que é uma prática, tá? Todos já sabem, a maioria já sabe o meu método de ensinar, tá? O meu método de ensino é ensinar gráficos onde a gente operou, ou seja, gráficos que a gente levou loss e gráficos que a gente teve... Perdão, agora sim, pessoal. Agora tá valendo, todos estão me ouvindo aí? Todo mundo pode falar, deixa eu ver se tá liberado para todo mundo aqui. Tá ok. Perfeito, bora Agora dar. sim. Perfeito, então, bem-vindos agora oficialmente, pessoal que não faz parte da IFG, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre malhas de liquidez e order blocks, como é que a gente evita, certo? De levar alguns losses, tá? Eu vou deixar assim para não ficar um título muito largo, beleza? Lembrando que o conteúdo dessa aula principal é falar sobre o order block e como a gente evita ele, mesmo ele sendo validado. Beleza? Quero mostrar para vocês a teoria e a prática, né? Quem conhece o meu método de ensino sabe que eu gosto de ensinar o gráfico que eu operei, o gráfico em que eu levei o stop, o gráfico em que eu tive o take. Então vocês não vão me ver abrindo aqui qualquer tipo de gráfico e falar assim, ó, se você fizesse isso e aquilo, você teria evitado loss. Se você fizesse isso e aquilo, você teria um take. Não. Aqui eu vou te mostrar na prática e vou te mostrar o antes e o depois, tá? O antes da operação que a gente fez no GBPUSD e o depois dela, beleza? E como que a gente se utilizou da leitura de cancelar as ordens em alguns order blocks para que a gente não tomasse stop e ficasse bem posicionado na venda do DX e na compra do GBPUSD. Beleza? Então vamos começar falando um pouco sobre um conteúdo que eu vou deixar um pouco solto, tá, para vocês, principalmente para os novatos, tá, que estão aqui na IFG pela primeira vez. Ele vai ficar solto, mas se você tiver um pouquinho de feeling, e aí você pode perguntar para mim no privado, tudo, a gente pega e ajusta e você vai... Ó, botei malhas aqui com 2L, peraí. Tá, você vai pegar esse conteúdo de malhas, beleza? E vai traduzir isso para o gráfico, traduzindo também para o conteúdo que eu vou passar. É um conteúdo simples, mas que é pouco explicado para vocês, tá? Então, o que é uma malha de liquidez? Consiste, tá, em pontos de estruturas onde se é produzido os spoofings. Beleza? Pessoal, não existe manipulação no Forex todo dia. O que existe todo dia no Forex é o spoofing, tá? O que é o spoofing? É uma falsificação de zona. O que é spoofing? Falsificação de zona, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês como a instituição se utiliza desses spoofing, como é que ela cria esses spoofing, essas falsificações de zona, e como é criado essa malha de liquidez, tá? A gente sempre vai ter um spoofing quando o preço chegar em algum ponto do gráfico e ele fizer estruturas, né, e padrões, beleza? Varejista. Por exemplo, esse padrão aqui, que todo mundo conhece, que é o padrão ombro, cabeça, ombro, o padrão topo duplo, o padrão de resistência com topo triplo, né? A tripla rejeição na resistência.
Aí eu pergunto a vocês, como é que a instituição se utiliza dessas regiões para fazer as manipulações dela, alocando grandes contratos, né? Como é que ela se utiliza disso? Como é que ela faz para realmente manipular o mercado? Se você sabe que ela não manipula todo dia, ela faz o quê? As falsificações dessas zonas todos os dias, mas a manipulação não. Por isso, pessoal, que no nosso conteúdo, você saindo do macro ao micro, você consegue ver a instituição de forma clara, tá? Você saindo do macro ao micro, você vê a instituição de forma clara, assim, ó, clara. Tu vai ver aquela vela capturando liquidez, quebrando estrutura de forma clara, beleza? E essas falsificações aqui, elas são feitas para que o dinheiro do varejo, tá, seja utilizado como combustível para as verdadeiras manipulações, certo? Então, o varejo que vende no topo duplo, ele lucra ou ele perde esse dinheiro? Me respondam aí, qualquer pessoa. O que vocês acham? No topo triplo aqui, ó, tá todo mundo vendendo. O varejo ganhou dinheiro com essa venda? Ganhou. Alguém discorda? Vamos interagir, 9h30 da noite, eu sei que o Corinthians tá jogando, o Cruzeiro tá jogando, o Atlético não tá jogando, aí todo mundo tá jogando, mas vamos interagir que a gente vai matando isso aqui fino por fino, tá? E aí vai liberando todo mundo. Vamos lá, nos padrões varejistas. O mercado tem que dar pro varejista também, né? Senão não vai ter ninguém criando liquidez. Perfeito, cara. E aí que entra a malha de liquidez. Agora vejam só, é um conteúdo simples, que vai dar um boom na cabeça de vocês e que poucas pessoas ensinam. Pessoal, esses padrões aqui são necessários para o gráfico, porque vocês concordam comigo que o take de uma venda é uma... O take da venda é uma... Compra. E o take de uma compra é uma... Venda. Então, olha a malha de liquidez que a instituição começa a criar aqui, ó. Quem está vendido começa a botar a operação dela onde? No stop gain. Concorda comigo? E começa a boletar, ó. O varejo está vendendo e está fazendo take profit. O take profit, pra gente, vai pro nosso bolso. Tá? Mas lá na boleta, vamos supor no footprint, entre aspas, num superdom, vai para onde? A boleta de uma venda vai para compra, pessoal. Então aqui, ó, vai se criando uma malha de liquidez, tá? E é por isso que a gente precisa do varejo para que eles comecem a boletar o mercado, certo? Para que a gente tenha a atuação da instituição de forma clara. E aí você encontra a atuação dela de forma clara, com aquelas lapadas enormes do preço. Entendeu? Porque aí, ó, ela começa a boletar a venda e vai criando uma malha. Aí vocês percebem que ela para em algum ponto de estrutura aqui atrás e começa a dar dinheiro para quem está comprado? Vocês concordam comigo? Aí quem está comprado aqui embaixo começa a fazer o que, pessoal? Boletar a compra, ou seja, sair da operação. Quando você sai de uma operação de compra, automaticamente o mercado está vendendo. Vocês estão conseguindo explodir a mente de vocês aí? Então, ó, comprei o mercado. O meu 0 a 0, o 0 a 0 de uma compra é uma venda. E o take de uma compra é uma venda. Então, olha o tanto de liquidez que foi criado aqui dentro. Olha a malha de liquidez que foi criada. Entenderam? Então, fica muito mais simples para a instituição criar spoofings, para aí sim ela conseguir manipular, do que ela ficar o tempo inteiro manipulando. Porque vocês concordam comigo que se a instituição manipulasse todo dia, todo mundo ia operar igual a instituição. Todo mundo ia, pessoal. Então aqui, ó, nesses padrões mais complexos de ombro, cabeça, ombro, né, que é aqueles padrões mais complexos de varejo, olha a malha que ela vai criando, ó. O cara vendeu aqui e ele começa a bater take, ó. Vai bater no take, bater no take, bater no take. Chega na estrutura, todo mundo começa a comprar. Todo mundo começa a bater take, take. O varejo tá lá, que delícia pro varejo. Então eu não quero que vocês enxerguem o varejo, né? E isso é uma coisa que eu falo até pra mim, que eu assumo que no começo, né, até para fazer marketing e tal, para ficar mais chamativo, eu sempre gostava de falar, o varejo tá passando mal e tal.
O varejo ganha dinheiro, tá? Sendo que eu acredito que eles ganham dinheiro de uma forma que como é que eu posso falar? Não é burra, tá? Não é dizendo que a gente é o smart, não é que eu tô dizendo que a gente que opera smart money são os caras, né, do dinheiro inteligente, e a gente é os caras, não, que a gente leva a loja também. Beleza? Pra gente ser superior ao varejo, a gente não poderia levar a loja, e a gente leva a loja. Tá? Porque tem atuações institucionais que a gente não tem condição de colocar e alocar uma ordem e ficar aguentando o preço indo no drawdown. Por isso que a gente tem stop loss e gerenciamento. Entendeu? Então, nesses padrões complexos, olha todo mundo boletando essa compra aqui. E isso aqui vai dando combustível para a instituição fazer o quê? O grande movimento dela. Que é o quê? Derreter. Percebe? Então, isso aqui é a malha de liquidez que é totalmente necessária, tá? É totalmente necessária para que a instituição atue, tá? Alguém já conseguiu fazer uma conexão da malha de liquidez com o order block? Então, agora a gente vai fazer uma ligação. Eu não queria fazer essa ligação, porque eu queria que vocês exercitassem a mente, mas vamos fazer a ligação. Então, esse order block aqui, ó, ele é violado, mesmo ele sendo order block validado, tá? E aí depois eu vou ensinar vocês, né, mais pra frente, como é que evita isso. Mesmo ele sendo order block, ó, validado, que quebra a estrutura, que coloca o preço lá em cima, quando ele chega aqui embaixo, ele rompe. Porque a malha de liquidez deu condição necessária para a instituição alocar as ordens dela e direcionar o mercado para onde eles querem. Tá? Então, por favor, quando você vê um padrão varejista, saiba que existe uma malha de liquidez. Beleza? E sabe qual é o problema de todo mundo quando entra no Smart Money? É ficar esperando isso aqui, ó. Ei, bicho, tem um fundo duplo aqui e eu só vou comprar depois que o preço limpar. Ué, tu tá operando rompimento, bicho, né? Olha, tem um topo triplo aqui, eu só vou operar vendido depois que o preço subir a resistência e voltar. Tu tá operando rompimento. Tu tá sendo o dinheiro burro de todo mundo, de todos que tem Smart Money. Price Action, tu é o dinheiro mais burro que tem. Entendeu? Então, parem com essa visão de ficar esperando rompimento de resistência, rompimento de suporte, rompimento de linha de tendência para operar. Vocês têm que ter a ideia de que a malha de liquidez ela serve para criar esse combustível para a instituição. Então, às vezes, você vai ver o preço num suporte tenebroso suporte, e o preço fazendo o quê? Indo lá para cima, que é o que eu vou mostrar para vocês rapidinho no DXY, a compra que a gente fez, né? E a venda do EURUSD, e depois eu vou ensinar a distribuição, tá? A aula de hoje vai focar na distribuição, ou seja, o mercado caindo, mas eu vou mostrar rapidinho como é que eu tomei a decisão de compra do DXY, e vocês vão entender isso. Então, ó, ele tem uma liquidez tremenda aqui. Aí tu fica lá esperando ele capturar o suporte, e ele nunca vai vir capturar o suporte, tá? Porque ele já está demonstrando, tá, em outros tipos de estrutura que o preço vai lá para cima recapitalizar a queda. Beleza? Mesma coisa quando ele tiver em um processo de distribuição. Ele vai criar uma liquidez tenebrosa na resistência, mas não vai lá limpar a resistência. Ele vai fazer o quê? Derreter para recapitalizar. E aí tu vai ficar de fora dessa movimentação? Tu vai ficar de fora da principal movimentação da instituição depois que ela se utilizou de quê? Todo mundo vendendo aqui, ó. Todo mundo colocando o quê? Take na venda. Todo mundo comprando esse suporte e todo mundo colocando o quê? Aqui? Takes. Então, olha o volume que foi alocado nessa malha de liquidez para a instituição boletar o mercado. Ficou claro para vocês? Tá embaraçado isso? Ou tá fluindo? Vamos ver aqui quem é que tá na live. Tá fluindo para vocês? Não, tá tranquilo. Não é bonito quando a gente traz o Smart Money, quando a gente estuda o verdadeiro Smart Money, né? O verdadeiro tradicional. É muito lindo, pessoal. Isso aqui é lindo. Então, parem de querer ter a soberba, tá? De que você opera tradicional e você é melhor do que os outros. Não, velho. Todo mundo ganha dinheiro. Sendo que a gente se utiliza da principal movimentação do mercado, que é o quê? Acompanhar a instituição.
Perfeito? Então, isso daqui é a malha de liquidez. Eu vou passar rapidinho sobre o que é order block. O que é order block? É um bloqueio de ordens, né? A própria tradução dele já diz a resposta da minha pergunta. O que é um order block? Opa! É um bloqueio de ordens para atrair em algum ponto do gráfico opiniões contrárias e, junto com a malha de liquidez, causar a combustão para a manipulação. Então, isso aqui é order block, todo mundo sabe, né? Quando é que a gente vai validar os order blocks? Primeira forma de validação de order block, quando ele quebrar uma estrutura. Beleza? Quando o order block quebrar algum tipo de estrutura, beleza? Aqui por trás, pode ter certeza que ele está validado. Beleza? Então, ó, esse order block foi o que impulsionou a quebra desse nível de estrutura. Beleza? Então, aqui está o order block. Aí eu faço a pergunta para vocês. Toda estrutura é uma liquidez? Pessoal da turma da manhã, da turma da tarde não responde. Só o pessoal aí da noite, o pessoal novato. Toda estrutura contém liquidez? Alguém discorda? Alguém concorda? Alguém corrobora com a resposta dele? Eu acho que não. Agora eu faço a pergunta. Toda... Eu creio que sai. Manda. Eu creio que sim, porque as estruturas, né, você vai formando os padrões, né, e naqueles padrões é que vai acumulando dinheiro para o institucional fazer a movimentação dele, né, para capturar aquele dinheiro, ou não. Mas pensa comigo, vamos retomar rapidinho aqui para a malha de liquidez. Aqui nesse topo, continha algum spoofing feito? Não, nesse topo não. Então a malha de liquidez aqui é aonde? É a boletagem da compra, tá? Então a estrutura não contém liquidez. Mas toda liquidez é uma estrutura? Sim. Alguém discorda? Alguém concorda? Vamos lá. Tem certeza que toda liquidez ela é uma estrutura? Tô meio perdido agora. Não, relaxa. Vamos trabalhando aqui pra gente ficar bacana e todo mundo depois assistir aí o Corinthians levando lapada do Atlético. Vamos lá. Que simples, vamos supor uma consolidação, vamos supor. Uma consolidação, uma estrutura, uma consolidação, Isso. Pessoal, toda liquidez ela é criada a partir de quê? De uma estrutura. Mas nem toda estrutura contém liquidez. Você coloca aqui sim, pois a criação de uma liquidez se dá a partir de uma estrutura. Beleza? Então aqui, ó, não pois a boletagem de liquidez se dá ao inverso, tá? Então, nem toda estrutura contém liquidez, mas toda liquidez é uma estrutura. Porque aqui, ó, não tem liquidez nenhuma, não tem spoofing, mas a liquidez está onde? Na boletagem dessa compra, tá? Beleza? Fixou isso? Então, um order block é aquela movimentação em que o preço quebra uma estrutura, né? Antes de fazer a quebra de estrutura, chama a opinião contrária para aí sim entrar em injeção do preço, tá? Então sempre teremos um order block mais imbalance,
Sempre. É assim que a gente encontra a vela institucional, tá? Beleza? A vela institucional vai ser formada por um order block e um imbalance. Sempre teremos um order block com imbalance em uma vela institucional. Beleza? Então vou deixar aqui, ó, guardadinho. Show de bola? Então podemos por assim dizer, que a primeira parte foi situar vocês, né? Dar uma coisa trabalhada, estruturada. Malha de liquidez, order block, show de bola. Vocês estão trabalhados para isso agora. Agora vamos pro próximo nível, que é realmente o tema da aula de hoje. Beleza? Aqui são alguns estudos que eu estava fazendo com o pessoal hoje, né? Ontem não, desde a semana, desde que começou o mês, na real a gente está falando muito aqui do nosso gráfico do DXY, tá? Eu não vou explicar agora, ensinar por agora sobre evitar order blocks, porque eu vou usar o exemplo de uma distribuição, tá? Porque a acumulação eu já dei esse exemplo na primeira aula com o pessoal e agora eu vou usar o exemplo da distribuição. Mas olhem só, imagina vocês aqui que não estão na IFG, imagina você esperar o preço limpar esse suporte para tu comprar. Imagina, bicho. Tu chega para mim e fala, Simon, eu só vou comprar esse preço depois que ele descongestionar esse suporte. Olha o que tu perdeu. Olha o que tu perdeu. Entendeu? Então, por favor, eu não tô aqui apelando para você entrar na FG nem nada. Isso aqui é para você levar para a vida. Cara, não olha isso aqui não, ó. Não olha o gráfico assim não, pelo amor de Deus. Não é o que eu mais falo para vocês, da mentoria, meus alunos? Não olha o gráfico assim não. Aprende a fazer rolagem de gráfico, ó. Olha quando tu faz isso aqui. Olha o que tu acabou de clarear na tua vista. Opa, olha só como clareou tudo. Aí tu vai ficar nessa de só vou comprar o preço depois que ele limpar suporte, ou só vou vender o preço depois que ele romper resistência. Tu ficar nessa, tu perde isso aqui. Tu perde essa lapada, né? E aí vocês viram no story que eu postei que eu tô vendido lá no USD, né? Que é como se eu tivesse comprado no DXY. Beleza? Então a gente evitou todo esse loss aqui a partir da leitura de impulsionamento institucional, certo? Impulsionamento institucional e trabalhos de zonas, que é o que eu vou ensinar para vocês no gráfico de distribuição, tá? Então foi assim que a gente evitou esse loss, beleza? Foi assim que a gente evitou o loss desse order block e o loss desses outros dois order blocks aqui. Tranquilo? Vou ensinar vocês no formato de distribuição, beleza? Certo? Dica que não é sobre o conteúdo da aula. O mercado sempre vai cair e depois ele sempre vai recapitalizar. A gente só não sabe quando. Mas olha só, ele sempre vai fazer esse movimento. Agora ele está lá em cima, uma hora ele vai cair. Entendeu? Uma hora ele vai cair. Então, aprendam a trabalhar o ciclo de mercado, que foi a aula número 4 do pessoal da mentoria. Ciclos de mercado. Como é que a gente trabalha um ciclo de mercado, né? Beleza? Vocês conseguem entender o motivo da minha operação de compra nessa região? Pessoal novato? Vou explicar rapidinho o motivo que me direcionou essa compra, tá? E a gente começa a aula. Eu não estou enrolando vocês não, tá, pessoal? É porque é tanto conteúdo que a gente tem que passar, tá? A gente tem que passar, eu não posso soltar só o conteúdo lá e vocês ficarem perdidos. Tem que soltar tudo aqui. Motivo da minha operação. Motivo da minha operação compradora. Eu tenho aqui um mercado fazendo o quê? Respeitando quem? O que é que o preço está respeitando aqui? Sem medo de falar. O que é que ele está respeitando o que aí? Um suporte, no caso, uma estrutura. E isso, ele está respeitando uma estrutura de alvo, tá? Isso aqui é um alvo diário. Gráfico diário. Aqui, ó. Olha onde ele está respeitando. Em uma região de order block. Um alvo, tá? Que a gente acha onde? No gráfico semanal e no gráfico diário. Beleza? Então a gente tem um gráfico respeitando aí, muito bem pela resposta, um alvo, um suporte. Beleza? O preço está respeitando aqui um suporte.
Tranquilo? Ele respeita esse suporte, tá? E a gente vê que ele não consegue renovar o que, pessoal? Ele não renova, ele respeita. Ele está respeitando o fundo, tá? Ele não consegue renovar. Olha só, o preço entrou aqui dentro no dia 2 de abril e veio sair na nossa operação de compra aqui, ó, no dia 15, né? 15, 16 de maio, tá? E eu falando com o gráfico pronto é fácil. Então eu convido aos meus alunos, o pessoal que é mentorado, os pessoal que está nas assinaturas, recomendo. Pô, eu vou ver como é que o Simon trabalhou no dia 2 de abril, eu vou ver como o Simon trabalhou na semana aqui do dia 10 e 11 de abril, eu vou ver como o Simon trabalhou no final de abril e depois como é que ele tomou a decisão de compra. Porque o gráfico formado aqui é muito fácil de ensinar. Mas se vocês perceberem e vocês assistirem a essas lives no 2x, bem rapidinho aqui, ó, rapidinho no 2x, vocês vão ver como é que eu trabalho dentro de uma região de acumulação. Por isso que eu não ensino o gráfico passado. Eu não abro um gráfico de acumulação e saio ensinando para vocês. Não, eu vou ensinar o quê? Porque quando o preço chegou aqui, eu não sabia que ele ia acumular. Concorda comigo, pessoal novato? Eu sabia que ele ia acumular? Sabia que ele tinha chance, porque ele está num alvo. Mas ele poderia fazer o que aqui? Trabalhar e derreter. Ele fez isso? Não. Então eu tenho que me moldar ao mercado. Eu tenho que me moldar ao que o mercado está me mostrando. Beleza? E foi o que eu fiz. Eu disse, olha pessoal, a gente só vai vender nessa região. A gente começou com a leitura de entrar com stop baixo aqui, nessas regiões, tá? E a gente só vai efetivamente vender depois que ele renovar um fundo. Pessoal, quando ele fez isso aqui, ó, topo mais alto, ignorou a ignição de baixa, aí eu disse, aí pessoal, retirem todas as operações, tá, de venda do DXY, que seria compra no USD, e vamos mudar a mão, tá? Porque o preço acabou de romper a última intenção de venda dela. Então anota aí, ponto-chave da live de hoje, tá? Que é o que vai definir e vai tocar a aula de hoje. Quando o preço romper o último ponto de ignição, tá? Eu vou anotar, beleza? E vocês copiam aí. Que delícia de aula, hein? Quando o preço romper o último quando o preço romper o nível de ignição vendedor ou comprador, ele de forma não 100%, porque não existe isso, ele de forma majoritária, que palavra bonita, majoritária, irá romper o movimento vigente. Então, vamos lá. Como é que você vai evitar o order block, tá? Como é que você evita de levar deixa eu botar o acento aqui. Quando é que você vai evitar de operar order block? Quando houver o rompimento do último nível de ignição, comprador ou vendedor, tá? E aí ele de forma majoritária vai romper o movimento vigente. Qual era o movimento vigente aqui desse preço? Vocês anotaram aí? Ou vocês querem que eu explique com outras palavras? Anotaram? Ó, vamos... Eu tenho o print tentando gravar aqui, porque eu tô... Pronto. Perfeito. Mas eu entendi. Entendeu? Alguém quer que eu repita quantas palavras? Alguém quer que eu retome? Não tenho vergonha não, pessoal. Vocês têm que pedir. Ó, Simon, retoma aí pra eu fixar isso. Vocês querem que eu retome? Ou dá pra tocar aí? Tô dando a chance. Então, Manda, pode mandar. Pra tirar desencargo de consciência, vamos supor, como ele quebrou a estrutura de queda, que seria para tirar esse último fundo, aí
foi por este motivo que você tirou as ordens de venda no caso. Ó, praticamente isso. Eu tenho um movimento vigente, que é a última pernada de baixa. Certo? Esse order block aqui em cima, que iniciou essa pernada de baixa, ele foi responsável pelo que aqui atrás? Por quebrar essas estruturas, concorda comigo? Ó, por quebrar essas estruturas aqui. Beleza? Perfeito. Perfeito. Então, esse order block é validado. Eu tenho a validação. Ih, pessoal, perdão. Duas formas de validação, né? Eu só falei uma, que é ou ele quebrando a estrutura ou capturando a liquidez. E a segunda, e a mais importante para mim, é a validação pela hora. Os order blocks líquidos, anotem aí, botem um asterístico. Os order blocks líquidos, eles vão ser formados na seção de Londres e na seção de Nova York até 3 da tarde ali. Ou seja, 3 da manhã, tá? 3 da manhã, quando começa a entrar o fluxo do pessoal da Nova Zelândia, já indo de encontro com Londres, até 3 da tarde, mais ou menos, tá? Então a gente tem a seção de Londres e a seção, finalzinho da seção ali de Nova York. Esses são os order blocks líquidos, beleza? Se você pegar order block de 6 da noite até meia-noite, tu não tá vendo order block, tu tá vendo mercado sem volume. Mercado sem volume, obviamente, ele vai ficar subindo e descendo, tá? Então não é order block, tá? É mercado sem volume, beleza? Show de bola? São essas duas validações. Retomando. Então, esse aqui era o movimento vigente. Foi quem que me perguntou? Foi o Jonathan? Deixa eu ver. Fui eu. Perfeito. Mas eu entendi. Entendeu? Então, esse é o movimento vigente. Então, aqui, ó. Ele sobe e tenta. Beleza. Tá? Ele já frustrou aqui essa primeira vela. Ó, já frustrou. Tá vendo? Já foi frustrando. Perfeito. Ficou aqui dentro. Subiu e retomou. Aí ele tem esse nível agora aqui. Ele trabalha lá embaixo rompendo estrutura? Não, tá, pessoal? Não, isso aqui não é rompimento de estrutura não, tá, pessoal? Trabalhem com níveis. Trabalhem com níveis. Beleza? Por isso que vocês têm que ter muito cuidado para não deixar o gráfico de vocês uma ceboseira, tá? Deixa eu só tirar. Vai deixar o gráfico de vocês uma ceboseira. O meu tá uma ceboseira. Deixa eu limpar aqui. Vocês gostam, né, da resenha? Manda. Aí nessa acumulação não tem um movimento de manipulação contrária? Isso aí eu não queria entregar, né? Eu não queria entregar, mas como o mercado está em fluxo de baixa, a gente não precisa fazer a leitura de liquidez quando ele romper suporte, beleza? Uhum. Mas quando a gente tem a leitura de captura de resistência, aí a gente entra com essa leitura de captura de liquidez. Tranquilo? Que é nesse caso aqui. Mas de cara, tu percebe que para ele limpar essa resistência, ele já te deu todos os sinais que vai lá para cima? Uhum. Porque ele está frustrando todos os movimentos de baixa, tá? Então vou botar aqui com a reta que fica mais organizado, ó. Movimento de baixa frustrado, tá? Ele não renova fundo. Ele permanece no mesmo nível, tá? Que nível é esse? Aqui dentro. Beleza? Tudo isso aqui é uma piscina de liquidez. E ele vai criando essa liquidez. E ele está se usando de quem aqui? Vamos lá voltar para o conteúdo de malha. Ele está se utilizando de quem? Ó, qual o desenho que ele está fazendo aqui dentro? Fazendo fundo triplo, quadruplo. Certo? Se utilizando da instituição. Então, quando você começar a ver essas formações, tá? Quando você começar a ver essas formações que ele não está dando continuidade no movimento de queda, você já fica, opa, ele já está renovando já está respeitando esse fundo a uma eternidade, beleza? Então ele já começa a frustrar o varejo aqui, ó, 50% varejão vendendo aqui, varejão vendendo e ele frustrando, tá? Mas não se enganem, o que é que está sendo criado aqui dentro? Que a gente começou falando sobre isso. Liquidez. Uma malha de liquidez está sendo criada aqui dentro, tá? Ele está criando combustão para ir no movimento que ele deseja. Pessoal que está no meu conteúdo,
Se eu estiver mentindo agora, vocês podem me botar a mercado, tá? Na praça. O que eu falei para vocês desde o início? Eu estava vendo vendas ou eu estava vendo compra quando ele chegou nesse alvo? O que eu falei para vocês? O tempo inteiro. Você vai ver se você... O pessoal que está nas assinaturas, se você ver as lives do dia 2, tá? Pulando aqui, dia 2, aí 18, tá? Finalzinho de abril, início de maio. O que eu estava falando o tempo inteiro? O que o preço ia fazer? Né? Tava falando o tempo inteiro, pessoal. Ele derreteu, chegou no alvo, ele vai recapitalizar. A gente só precisa esperar ele quebrar as estruturas, frustrar o movimento de venda e a gente compra. O tempo inteiro eu falando isso. Ó, o tempo inteiro eu fazendo esse desenho aqui pro pessoal. Eu iniciava a live e fazia esse desenho aqui sempre. Pessoal, ele vai fazer o ciclo de mercado dele, tá? Vai fazer o ciclo de mercado dele. Beleza? Então aqui, ó. Lembrando que eu não me contradisse não, tá? Eu vou voltar lá para a distribuição. Só tô explicando essa movimentação para dizer como é que eu comprei esse preço. Tá? Mas a gente já volta para a distribuição. Então, quando ele começa a falhar o fundo, quando você perceber que ele começa a falhar o fundo, e aí eu peço com todo o carinho do mundo, sempre vejam o macro. Não tentem antecipar o movimento se você não tem certeza daquilo. Eu não tinha certeza nenhuma dessa venda, mas eu tinha uma lógica compradora. Eu tinha certeza da venda se ele me desse isso aqui, ó. Toma, pac. Aí eu, agora sim, meto-lhe pau na venda. Mas eu não tinha certeza nenhuma que ele ia fazer isso. Então, para que eu vou adiantar uma venda aqui dentro, pessoal? Para que eu vou adiantar aqui uma venda? Certo? Então, eu tive a paciência. Ó, o preço entrou nesse marasmo 4 de maio. Veio sair desse marasmo e me dar a minha operação de compra dia 16. 12 dias. Para muita gente é tortura. Mas aí eu te pergunto, é melhor tu ter um direcional ou tu ficar girando a mão no mercado o tempo inteiro? É isso que falta para muita gente, pessoal. E aí é isso que me dói, né? Porque tipo, o pessoal desiste do Forex, o pessoal toma loss, porque não tem paciência. Não tem paciência. Não tem a paciência. Né? Não tem a paciência. E eu falei o tempo inteiro, pessoal, não vamos adiantar essa compra aqui não, porque a gente não tem nenhuma configuração de quebra de estrutura pra gente comprar esse order block aqui de baixo, que é um order block no 15 minutos. Não tem uma estruturação nenhuma. Não tem uma estruturação nenhuma, tá? Eu tenho uma liquidez aqui vigente que tá tocando fogo na região e tem uma liquidez no suporte tocando fogo. Ele poderia estourar para qualquer lado. Mas eu tinha uma lógica operacional que me apontava para cima. Para queda eu não tinha certeza, mas para cima eu tinha uma lógica direcional. Então, frustrou o movimento, lapada, irmão. Aí, ó, quando ele fez isso aqui, eu disse, pessoal, na volta a gente compra, igual a nossa mãe. E não vamos vender esse treco não, porque ele vai perder e vai perder aqui em cima também. Quando ele fez isso aqui, ó, eu disse, agora a gente entra comprado. Aí botei o sinal aqui, ó. Ele não chegou, aí foi quando eu abri uma live e a gente adiantou a operação, tá? Quando ele chegou aqui na região e já começou a demonstrar reação, eu disse, pessoal, vamos tacar ele a venda lá no EURUSD, tá? Essa aí foi essa venda aí, foi a mercado. Foi a mercado, né? Tá vendo? Foi a mercado essa venda, junto com uma compra, tá? Porque a gente arbitrou no GBP-USD. Então a gente entregou 1x para o mercado, porque ele me deu a leitura, mas ele podia fazer um pullback mais profundo, tá? Então, ó, pessoal, ele chegou no order block aqui do DXY. A gente vai entregar 1x para o mercado, não foi isso, né? A gente vai entregar 1x para o mercado no GBP-USD e vai... A gente vai entregar 1x no mercado comprando o GBP-USD, apostando que ele possa fazer um pullback mais profundo, mas a gente também, ao mesmo tempo, vai vender o EURUSD. A gente vai entregar 1x. Eu só peguei a venda do euro, nem no GBP eu fui. Aí, ó. Eu ainda entreguei 1x pro GBP-USD. Então, ou ele faria um pullback profundo e me daria o take no GBP-USD e o loss no EURUSD, ou ele faria o contrário. E ele fez o contrário, foi embora. Já recuperei e muito bem o meu 1x que eu entreguei pro mercado, ó. Olha onde o mercado tá. Entendeu? Então aqui eu evitei o loss no order block, beleza? Porque ele já me deu as características de frustração de movimento de venda. Então, olha para aqui para baixo, para esse textinho que eu botei, ó. Quando o preço romper o último nível de ignição vendedor, tá?
Coloca em cima assim, de onde você está escrevendo, bota acumulação. Aí tu vai botar esse texto aqui. Quando romper o último nível de inclinação vendedor, tá? Ele de forma majoritária vai romper os topos. Beleza? Esse é o cenário de uma acumulação. E foi por isso que eu executei aquela venda deliciosa no USD e o preço está caindo, né? Tá caindo eternamente. Agora ele está respirando, né? Que o DXY caiu, o USD está subindo, está respirando. Mas olha a operação que a gente fez. Olha a lapada que a gente deu no DXY. Olha isso. 2.285 pontos. Vamos ver quantas pessoas tem online aqui. Né? Olha a lapada que a gente deu nesse mercado aí. Tá? Deixa eu só avisar o pessoal. Entrem na live. Entrou uma galerinha aqui. O Lucas Dutra, o André Dias. Na live. Beleza? Certo? Então você tem agora a principal informação. Quando é que eu vou evitar o loss em order block? Quando ele romper o último nível de ignição do movimento vigente. Tá? Aqui, ó, o movimento vigente era queda. Aí ele tentou cair aqui, ó, ficou nesse nível. E já frustrou. Aí foi e voltou. Frustrou de novo porque ele retomou. Quando ele faz essa última queda aqui, ele deixa esse nível, o topo e o fundo. Esse é o último nível de ignição. E ele retoma, aí, meu amigo, pode ter certeza que quando ele romper, ele faz o pullbackzinho aqui, ó, e tome rompimento. Tome rompimento sem freio, ó. Só fazendo pullbackzinho. Aí foi estrutura full, né? Estruturazinha, ó, só estrutura de pullback. Foi embora o preço. Foi embora. Beleza? Show de bola? Agora vamos lá para o GBP/USD, para uma das operações magníficas que a gente ficou simplesmente posicionado um mês. Tá? Como foi essa operação? Tá aqui, ó. Vamos agora para o exemplo de distribuição. Olha que delícia, o gráfico todo mapeado. Todo mapeado, porque a gente trabalha muito DXY. Olha o gráfico todo mapeado, né? Todo mapeado. Beleza? Então isso aqui é o que eu entrego, né, pro pessoal. Olha só. Alvo. Tá? Região de que aqui dentro, pessoal? O que é que ele fez? Eu vou apagar essas linhas aqui, tá? É a separação de mês. Eu gosto de fazer isso. Isso auxilia muito. O que é que ele fez aqui dentro? Tá desenhado. Consolidação, né? Consolidação, uma distribuição, tá? Uma distribuição. E esses são os order blocks, ó. Pergunto: esses order blocks estão validados? Todos eles estão validados, concordam? Porque eles fizeram o quê? Isso mesmo. Justamente, ele quebra ou estrutura ou ele capturou a liquidez. Tá? Então aqui, ó, de forma clara, eu já vi que esse daqui capturou a liquidez dessa resistência toda aqui, ó, pessoal. Tá? Toda essa movimentação aqui capturou essa liquidez. Aqui também capturou liquidez, beleza? E a gente tem outros aqui dentro que foi quebrando estrutura. Beleza? Show de bola. Limpei. Vou deixar aqui agora o order block. Região de demanda do preço. Tá? Mais uma vez. Gráfico passado e explicado antes de acontecer. Beleza? Antes de acontecer. Certo? Então o que é que ele fez aqui? Ele até deu o cenário perfeito, né? Que o pessoal gosta. Quer fazer o quê? Romper resistência. Então olha só. Resistência, resistência. Limpou todo mundo. Tá? Limpou todo mundo. E aí, vocês que vão me dizer. Você ia comprar esse preço a partir de qual momento? Nessa região aqui. A gente ia comprar esse preço aqui a partir de qual momento? Esse order block que iniciou a quebra de todas essas máximas semanal aqui, ó. Esse foi o impulso que quebrou a máxima semanal. A partir de que momento você ia comprar esse preço aí? No último fundo ali, semanal. Mais sugestões. Tá certa, tá certa. Mais sugestões.
Mas seria a partir dessa mínima mesmo, essa primeira mínima, né? Seria a compra. Porque aí pode distribuir um pouco. É que respeitar seus fundos, né? Que bacana, pessoal. Realmente, um order block de compras. Que bacana, que bacana. Pessoal, bacana. Então vocês acabaram de me dizer que não teria como eu evitar esse loss. Concorda? É. Isso mesmo. Exato. Entendeu? Ia ser bem difícil, né? Então você acompanhasse na hora lá ao vivo pra você ver os seus filtros. Nem isso. Porque aqui, ó, ele acaba de chamar a gente. Olha isso aqui. Ah, deixa eu botar um negócio aqui, só um minuto. Olha isso aqui. E por que eu tô mostrando isso? Pra mostrar que o meu conteúdo não é perfeito, não. Porque o pessoal vende isso, né? Aí bota um Reels lá no YouTube, no Instagram e fala, pessoal, vou te ensinar agora, tal. Parece que você nunca vai ter loja. Nunca vai ter loja. Aí você acaba comprando ilusão. Mas olha isso aqui. Pessoal, ele chega no nosso order block e chama a gente. Isso aqui foi inevitável. Inevitável. Inevitável levar esse loja aqui. Não tinha como a gente não levar. Entendeu? Ele chega na nossa região e chama a gente, ó. E ele ainda chega do jeito que a gente gosta, que é com impulsão, tá? Com impulsão. Chegou com impulsão, um movimento esticado, ele vai tocar no order block e vai reagir. Olha o que ele fez. Compramos. E aí, o que que aconteceu com a gente? Tomamos stop. Então, eu acabei de te ensinar, tá? Acabei de te ensinar como é que a gente evita order blocks e como é que a gente nunca vai evitar order block. Sabe por quê, pessoal? Porque aqui tu tá olhando para o movimento vigente, que é uma alta, tu tá na região de distribuição e ele tem uma última região aqui para alvo, tá? E nesse alvo ele rompe e trabalha em cima desse alvo. Então, o que é que tu fez aqui? Tu evitou de antecipar a venda. Vocês viram eu vender nesse preço aqui 3, 5 de março? Primeiro que eu estava viajando, né? Estava no Rio de Janeiro. Mas vocês viram que eu não passei em nenhum momento sinal de venda no DXY durante essa semana. Nenhum momento. E estava aqui, chamando venda. Mas primeiro, eu ia vender esse order block? Não. Qual o motivo que ele não quebrou a estrutura? Ele quebrou alguma estrutura aqui, pessoal? Que merda, acabei de entregar a resposta. Ele quebrou essas estruturas? Ou não? Não. Porque essas estruturas foi criada por qual movimento? Por ele mesmo. Tá? Esse movimento aqui, ó, essas quebras aqui dentro, foi criada por essa própria impulsão de queda. Não foi uma impulsão de alta que fez um pivô. Perceberam isso? Entenderam? Então existe uma diferença quando você tem lá atrás, ó, vários pontos de estrutura. E existe a diferença de quando você tem a queda e ela mesma faz as estruturas dela. Então ela não está mostrando força de queda, ela somente está respirando. Então, mais uma dica de hoje aí que eu não ia nem passar e passei. Tá? Tomem cuidado com isso. A gente não tem em momento nenhum quebra aqui dentro. Beleza? Porque isso aqui, essas quebras foram feitas, originadas pela própria pernada de baixo. Não foi uma estrutura criada pela pernada de alta. Beleza? Ó, tá vendo? Ó, mais um exemplo aqui. Foi criado pela própria pernada de baixo. Agora, esse pivô não. Esse pivô, sim. Foi criado por uma pernada de alta. Beleza? Mas esse daqui da frente, não. Tá? Foi criado pela própria baixa. Então, aqui a gente evitaria o loss nessa venda, mas a compra era inevitável. Porque ele frustrou quem? O último nível de queda. Que era esse aqui. Então, se ele frustra o último nível de queda para romper essa mínima semanal e rompe a máxima semanal, putz, por que tu não vai comprar o preço na tua 7988? Entendeu? Aí a gente já vai chegando para os derradeiros, né? Para outra parte que é o quê? A malícia, como manobrar um loss. Como é que eu faço para manobrar o loss? Agora vem a cereja do bolo. Levei o loss. E todo mundo viu. Levei o loss lá no GBPUSD. Levei o loss. Opa. O que antes era um order block válido para compra se torna o que, pessoal? Comigo. Novato, sem ser o pessoal do meu curso. Aí ia falar, então parei. Fala não, meu Corinthians. Deixa eu... Break block, né? Break block. Saiu todo troncho.
o order block rompido, o order block violado, a gente puxa ele para frente e ajusta ele, obviamente, ó. Ajustei ele, pego o meu impulso vigente, que agora é uma queda, projeto minha Fibonacci e aí eu pergunto, é mágica? É mágica? Não é mágica. Não é mágica. É mercado, é fractal, meu irmão. Fractal de preço, tá? Fractal de preço. Onde ele vai? Onde ele vai? Limpou, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês, tá, pessoal? Que a gente não levou esse lote. Esse lote não teve esse lote porque a gente se baseou pelo... E ele vai no Family Gap, né? Isso. Tá? A gente não levou esse loss aqui porque a gente não operou vendido no USD. A gente operou perdão. A gente operou comprado no GBPUSD e não no USD, tá? Então a gente não levou esse loss aqui não. Até porque eu disse, ó, pessoal, o GBPUSD tá mais estruturado pra gente fazer essa compra. Beleza? E aí o preço veio derretendo. Certo? Então esse loss aqui não houve. Não houve. Sendo sincero pra vocês. Beleza? E aí, ó, fica fácil, né? Fica fácil. Pra que cabeça de bagre vai operar comprado aqui, meu irmão? Por que tu vai operar comprado aqui, bicho? Qual o motivo? Por qual motivo tu vai operar comprado nessa região? Não existe. Tá vendo? Por que eu sempre falo? E eu quero que vocês cobrem bem muito os professores do que você consome. Não existe isso, rapidinho, não existe isso de mercado soberano, não. Tudo tem explicação. Tudo. Aí, tá? uma dúvida, desculpa aí. Manda. No caso aí, tipo, beleza, não teria compra, mas, beleza, ele virou, ele quebrou, tipo, tomou o primeiro morte do loss aí no matemanal, certo? Ele puxou a FIB, seria uma venda, ok, foi certinho. Aí, no caso, você seguiria vendendo até ele, tipo, tirar a liquidez de novo e voltar a subir, correto? Não continuar vendendo, continuar posicionado. Posicionado, no caso, isso. Entendeu? Aí aqui, existem outras formas, tá? Se você não quisesse operar com ordem pendente, você poderia esperar o quê? Ele fazer o tipo de pullback, topo mais baixo e executar a venda. O problema disso é que você fica um pouquinho desprotegido Você fica com risco de retorno ruim, né? Porque imagina, tu entra aqui, primeiro que para tu proteger tudo, tu tinha que botar aqui atrás. Aí tu já fica troncho assim. Proteger aqui no meio do caminho fica torto. E aqui nesse topo, tu pode ficar exposto dele voltar na 7,9 e te limpar e tu ficar desacreditado. Aí se ele faz isso aqui, tu já desacredita. Aí ele faz o quê? Te limpa e depois derrete. Né? Mas assim, pessoal, qualquer leitura de tomar decisão é válida. O problema é que você não pode se abalar caso ele te pegue no stop. Beleza? Se ele me pegasse aqui no stop, depois que ele chegasse na 7988 e fizesse qualquer tipo de reação, eu ia vender de novo. Tá? Eu ia vender de novo. Mesmo ele me dando todo esse movimento aqui de recapitalização. Tá bem? Então, a gente se posiciona ao invés de ficar entrando no meio do caminho. Beleza? Mas, a princípio, 10h30, 1 hora de live. Vocês entenderam como é que evita loss em order block? E como é que e vocês entenderam como é que tem cenários que a gente não vai conseguir evitar? Ficou claro para todo mundo aí? Vamos lá pro GBPUSD? Vamos lá mostrar. Olha aqui, nossa. Isso aqui foi muito lindo, hein, pessoal? Na moral, isso aqui foi maestria, meu irmão. Isso aqui foi surreal. Pessoal, isso aqui tá no meus destaques, tá? Isso aí tá no meus destaques. Só você ver lá os destaques da operação. As operações desse ano, beleza? Pessoal, isso aqui foi surreal. Vamos lá. Mercado derretendo. E aí a gente finaliza essa super aula. Mercado derretendo, criando o que aqui dentro, pessoal? Qual foi o esquema que ele criou aqui? Liquidez. Não, também. Mas qual é esse cenário aqui? Distribuição.
de acumulação. Isso é o fundo triplo aí. Acumulação com fundo triplo e topo quadruplo, né? Beleza? Então, olha só. Movimento caindo. Pernada de baixa, né? E aqui ficou claro, né? Eu teria que comprar aqui. Primeiro aqui tu não precisa fazer nem leitura de tudo que eu te passei. Tu ia comprar esse order block? Esse order block não fez nada. Nada. Mesmo tendo feito esse BSI, ele não demonstrou força nenhuma. Demonstração de força seria isso aqui, ó. Ó, a demonstração de força. Respeitando, retomando, aí sim. Mas não demonstrou nenhum tipo de força. Então aqui, obviamente, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Que o pessoal viu que eu não executei nenhum tipo de compra aqui no GBPUSD. Beleza? Executei um aqui atrás, que foi no iniciozinho de fevereiro, tá? Mas antes de toda essa formação, beleza? Por isso que eu gosto de falar, pessoal, acompanhe nossas lives, porque você vai ver no dia a dia. Eu não sabia que ele ia acumular, era uma possibilidade porque ele chegou no alvo, mas eu não sabia. Então quando ele chega no alvo de order block, eu executei a compra, até pagou, mas depois me tirou, beleza? Então aqui, ó, preço andou e fez o que, pessoal? Fractalzão. Esse order block aqui, ele estava validado para venda? Esses dois. Aqui, ó. Aqui. Aí ele chegou nessa região. Eu poderia vender aqui quando ele chegou nessa região? Sim, ele não tirou liquidez, mas ele quebrou. Mas foi a própria estrutura dele, né, no caso. Isso. Não exatamente eu poderia vender, porque as estruturas que ele quebrou foi ele mesmo que fez. Tá? Não é nenhuma movimentação de alta que ele quebrou. Ele quebrou a movimentação que ele mesmo criou. Beleza? Mas como ele não validou a compra, seria válido a venda, né? Continuação de tendência. Aí não, porque eu não sei se ele vai romper o suporte e ir lá para baixo recapitalizar o resto, ou se ele iria me dar isso aqui, né? Que é o mais provável de acontecer, tá? Que era o que? Ele fazer o ciclo de mercado. Percebe? E olha como ele repete. Porque isso aqui não fui eu que criei. Isso não é um conteúdo que Simon criou. Ó, ele cai, ele sobe. O que ele sobe, ele cai. O que ele cai, ele sobe. O que ele sobe, ele cai. Entendeu? Não foi Simon que criou. Isso é ciclo de mercado. Então a minha intenção era, opa, posso comprar, tá? Então, era aqui o order block, por isso que eu tomei a decisão de compra aqui. Tá? Até adiantei ela na 7988, ó. Beleza? Tá vendo aí o motivo da minha compra, tá? Foi aqui. Ai! O motivo da minha compra foi essa aí. Mas ele não expandiu. E aí, só para deixar quem tá fora do conteúdo, fora da mentoria, fora do conteúdo, a gente ainda vai ter a aula de retomada de Fibonacci, que é sensacional, tá? Sensacional é a aula de retomada de Fibonacci que a gente vai preparar, que é quando a gente toma as decisões de Fibo com retomadas de compra, a gente toma a decisão de compra ou de venda depois que ele retoma as posições de Fibonacci, os níveis dela. Quando eu falo nível, eu não estou falando de número não, tá? Estou falando disso aqui, ó, de preço, ó. 1.20.191, 1.20.784, é isso que eu tô falando. Mas enfim, não vou, essa daí infelizmente não vai ser gratuita não. Essa daí eu vou preparar com muito carinho pro pessoal da mentoria e pro pessoal que tá lá no nosso conteúdo firme e forte, tá? Então, vamos lá. Essa região aqui para venda, ela não estava validada, porque o meu olhar vigente é a recapitalização. Claro que eu tenho que me mutar. E quando foi que eu me mutei ao mercado? Quando é que eu me mutei ao mercado aqui? Quando ele fez o quê? Eu estou vendo só a recapitalização. Quando é que eu me mutei ao mercado? Me dá essa resposta aí. Somente o pessoal que é de fora. Somente o pessoal que é de fora. Mutar, você fala não fazer nada, no caso. Não, quando eu me mutei, ou seja, me mutar ao mercado, ou seja, me flexibilizar ao mercado. Quando é que eu só estava vendo compra para recapitalizar. Ah, sim. Como é que eu me flexibilizei para venda agora? Eu acredito que seja, eu não sei se tá certo, mas acredito que seja porque ele não quebrou a máxima semanal ali no caso. E aí ele ficou tipo. Ele fez
quadruplo aí. Antes de que não. Peraí que eu tô aqui. Não sei. Não, tava certo. Tu não se perdeu em nada. Eu me mutei para essa venda, me flexibilizei para essa venda quando eu vi que ele tava. Quando ele fez um quadruplo, topo menor e liquidou suporte. Entendeu? Ele liquidou o suporte e ainda rompeu meu order block vigente. Certo? E aí acho que vocês até já viram e entenderam por que eu não fiquei comprando o order block aqui. Porque ele não está rompendo nenhum tipo de topo. Tá? A compra era aqui atrás, já passou. Se ele voltou para baixo, aí já desfez o meu order block. Beleza? Então, ó, eu me flexibilizei para essa venda quando ele rompeu a liquidez. Eu preciso fazer a leitura de Stop Hunter nesse cenário, pessoal do curso agora. Preciso fazer a leitura de Stop Hunter ou manipulação contrária? Não entendi, eu acho que ficou muito baixo o volume, não entendi. Não, precisa não, porque o fluxo já é de baixo. O fluxo já é de baixo. Isso, o fluxo dele é de baixo, então não preciso fazer leitura de Stop Hunter e manipulação contrária. Então, tinha como eu evitar esse loss, que é aquele loss lá do DXY. Tinha como eu evitar esse loss aqui, nesse order block? Olha que delícia esse order block. Tinha como eu evitar isso aqui? Não. Não tem como. Isso aqui, e ó, depois que aí você vai falar, caramba, mas Simon não falou que quando o preço rompe, a última intenção do movimento vigente, a gente não deve já abortar a operação? Isso aqui era a última intenção ou não? Essa daqui é a última intenção ou não? Isso aqui. Não, pessoal. Isso aqui já é o ato. Olha que pegadinha do malandro aí pra vocês. Isso aqui já é o ato. Intenção é ele intencionando aqui, ó. Entendeu? Isso aqui já é o ato. O ato de ter rompido. Então anota aí. Existe diferença entre intenção e ato. Deu um cabum na cabeça de vocês agora aí? Por que não teve como eu... Vou anotar aqui. Não, mas eu já peguei. Ficou bacana aí? Entenderam? A intenção tá aqui. Isso é a intenção. Esse nível é a intenção. Agora, quando ele sai do nível, já é o ato. Aqui é o ato. Entendeu? Mais um cabum aí na mente de vocês, até na mente do pessoal que já está no nosso conteúdo. Né? Esse aí é o cabum. Né? Que delícia de conteúdo, né? Aí, ó, levei o loss, era inevitável. Aí, aqui, eu vou deixar minha venda aqui posicionada? Claro que não. Porque ele já fez o quê? E aí você retoma a leitura de compra no break block e adiciona a leitura de manipulação contrária. Movimento primário, Stop Hunter, perdão, movimento primário, extremidade, rompeu quem aqui? Movimento primário. Movimento primário. Configurando Manipulação contrária. que me deu certeza de cabum. E aí é só eu fazer a mágica. Qual é a mágica? Trazer o break block, juntar com o meu order block. Opa. Tudo isso aqui foi feito ao vivo, tá? Isso aqui é o mais bacana. Fibonacci. Proteção com Fibonacci. Foi 45 pips. Foi isso mesmo, 45 pips de stop. E aí, o resto é história, né? Olha o preço. Olha o preço, pessoal. Eu vou postar de novo esse print dessa compra lá, tá? Eu não tô mais comprado, beleza? Mas eu vou postar o print dessa compra aí, que eu fiquei postando nos stories, tá? Mas aí, ó.
eu acabei de executar, acabei não, né? Eu executei simplesmente a melhor posição de compra sem eu precisar ficar o quê? Procurando compras futuramente, tá? Quais eram os outros pontos de compra? Nos pullbacks, ó. Retornou, voltou, compra. Mas eu vou ficar comprando aqui? Não, se eu já estou posicionado, por que eu vou ficar comprando e adicionando posição? Nada disso, tá, pessoal? Nada disso. E chega uma hora vai ficar caro, né? Chega a hora que justamente vai ficar louco aí pra tu proteger essa operação aí, entendeu? Aqui seria a minha compra. Ônibus você espera no ponto. E aqui seria a minha proteção máxima. Seria uma compra mais ou menos aqui, ó, abaixinho do 79, stopzinho de 50 pips salgadinho, 40 pips salgado, tá? Seria assim. Seria aqui assim, que foi o que eu falei, ó, pessoal. Se perder se a gente tiver o primeiro lote nessa compra, a gente vai continuar comprando ele, tá? Não vai deixar comprar não, porque, pô, ele limpou o suporte. A nossa visão que antes era recapitalizar toda essa queda aqui, beleza? Era recapitalizar essa queda. Ela foi descaracterizada pelo rompimento da liquidez. E agora o preço retoma mostrando manipulação contrária. Por que eu não vou ficar comprando aqui e aqui embaixo? Comprar. Porque não é possível que ele venha limpar. Claro, né? É possível que ele faça isso. Tá bom? Poderia acontecer algum movimento macroeconômico, taxa de juros e etc. que pudesse descaracterizar essa compra. Mas, putz, o mercado teve todo o tempo do mundo para recapitalizar. Não recapitalizou. Limpou liquidez. Teve toda a lógica do mundo para cair. Aí ele não cai e sobe. Puta merda que ele não vai subir, né, bicho? Foi o que aconteceu. Nossa compra. Tá? Vamos lá ver no nosso grupo. IFG Chat aqui. Cadê IFG Chat? Ah, não tá aqui mesmo. Vamos lá ver. Cadê? Como é que eu boto esse troço aqui pra... pro dia 17, vamos lá. Vamos lá ver aqui. Vamos botar em março, tá? Março. É uma mula, né? Vamos aqui pelo IFG, porque daí eu tenho menos de mensagem aqui. Vamos lá, 11 de maio, 5 de maio, 2 de maio, 26 de abril. Aqui, março. Vamos lá ver março. Cadê? Ó, março. Ó a operação. Ó a operação, pessoal. Isso aqui já foi no dia 28, tá? A gente teve o SD de POI também, que foi bem posicionada. Deixa eu voltar mais. 23 de março, gráficos. 21, 20, aqui, ó. Olha isso. Olha aí. Dia 17. Ainda deu um drawdownzinho aqui, ó, na minha operação. Aí deu a chance do pessoal entrar nesse order block. Foi embora. Ó, eu falando, pessoal, vamos protegendo o AUDUSD e o GBPUSD. E ainda tava arbitrado, né, pessoal? Esse aqui foi a operação, bicho. Ó pra aí, 30 minutos, ó, pessoal. Ó a formação, dia 15. Aqui é o que? Ó. Ai, pessoal, ó o sinal, bicho. 15 de março, ó. 15 de março. Ó o sinal. Ainda o sinal era uma lógica de compra para arbitrar uma venda, tá? Ó o sinal. Ó o sinal. Ó o preço. Ó a entrada. Dia 15. Ó o AUDUSD também, ó. Cadê? Deixa eu ver. Aí aqui é o preço indo, né? Depois daquela lapada, aí, ó. Aí já era. Já era. Aqui foi que? Dia 22.
Vamos descendo mais. É conteúdo teórico e conteúdo prático, meu irmão. Não é isso de abrir um gráfico passado e ficar, pessoal, se você tivesse feito isso e aquilo lá, é bom demais. É bom demais. Se o Brasil tivesse segurado os 4 minutos, a gente tava na final da Copa do Mundo. Entendeu? Olha o GBPUSD aqui, ó, dia 28. GBPUSD, meu gráfico. Lapada, pessoal, lapada, né? Então é isso. O que é que vocês me dizem sobre esse conteúdo? Faz sentido? Tem lógica estrutural ou não? Foda, agradeço. Fico feliz, hein? Então, ó, vai estar gravado e vai ser postado, beleza? E eu peço por gentileza, tá? E agora eu faço meu merchandising. Por gentileza, passem esse conteúdo pra frente, que é gratuito. E se o pessoal vier com a sua recomendação, ó, bota lá pro teu amigo, aí, bicho, vê esse vídeo aqui do Simon e tal. E caso tu queira comprar, diz que fui eu que indiquei. Pô, você vai ter um baita desconto. Beleza? Vamos fazer essa rede aí. Já que a instituição faz malha de liquidez, vamos fazer essa malha aí de compradores, tá? Tô passando esse conteúdo aqui riquíssimo. Quem quiser tentar procurar achar esse conteúdo em algum lugar da internet, fique à vontade, tá? Fique à vontade. E eu tenho muito orgulho do pessoal da IFG, que não fui eu, foram eles que produziram tudo isso, tá? Que fizeram me dar força de produzir tudo isso. Toda a lógica de manipulação contra Stop Hunter, quem trouxe foi o pessoal da IFG, tá? Foram eles que me impulsionaram para criar esse conteúdo. Era um conteúdo já estruturado na gringa, eu desmiucei, botei métodos ali do BTMM, botei métodos do ICT, tá? Botei métodos do SMC, como vocês quiserem chamar. Botei métodos do varejo, tá? E a lógica de manipulação contrária de Stop Hunter foi a IFG que introduziu no Brasil. IFG. Então, se você vê alguém usando, pode ter certeza que aquela pessoa pegou a lógica da IFG, tá? Beleza? Então, pessoal, muito agradecido por todos que ficaram comigo até 10h48 da noite, tá?